Que legal poder interagir com vocês esta manhã. Bom dia! Você está bem? Que legal. Gente, vamos começar então o nosso primeiro tema dos 3 que eu terei o privilégio de compartilhar com vocês. E o primeiro tema desta manhã é geração alfa. Nós vamos fazer aqui um unbox e ter algumas impressões dessa geração desafiadora. Essa é uma geração marcada por novas formas de comunicação. E é por isso que eu comecei aqui tentando me comunicar com vocês de um jeito diferente, para a gente tentar interagir de uma forma diferente. Então vamos começar nossa temática desta manhã. Eu quero agradecer à professora Dione, ao Everton e ao Tiago, não é isso mesmo? Nossos líderes aqui das novas gerações, pelo convite para estar aqui esta manhã. Fui abençoado pela palestra do Wendel, pastor Wendel. Nos conhecemos já há um bom tempo. Revi o pastor Lanza ali, que privilégio. E esta manhã vamos tentar aprofundar um pouco mais a nossa jornada e o nosso conhecimento acerca das novas gerações. Quero que você fique conectado comigo. Você está conectado, sim ou não? Sim. Ok, então vamos nos conectar. Quando nós recebemos alguma caixa, e eu não sei se tem alguém aqui que compra pelo Mercado Livre, por AliExpress, pela Shein, ok? Algumas vezes nós ficamos surpresos com aquilo que nós recebemos, não? Um amigo meu comprou um celular da China e recebeu um pedaço de isopor. Nem todo mundo consegue receber exatamente aquilo que comprou. Mas esta manhã nós vamos tentar fazer um unboxing. E embora, normalmente nós, pessoas normais, não sei se tem alguém aqui que é pobre, não sei se tem alguém aqui que é pobre. Tem alguém aqui que é pobre? Não, mas tem o pobre e tem aquele que é mais pobre que o pobre, que é o universitário. Será que tem alguém? Pronto, tem vários aqui que estão nessa situação de vida bem complicada. Vamos fazer esse unboxing então, tá? Esse é um recebido que não foi pago, mas foi enviado e você vai ter que receber, que você foi escolhido como líder da igreja. E eu quero começar com aquilo que diz Ellen G. White. E se você já é alfabetizado, eu quero que você leia comigo o que diz Ellen G. White. 1, 2, 3 e... O Senhor designou os jovens para ser sua mão auxiliadora. Que visão positiva, né? Deixa eu começar dizendo uma coisa para você. A gente vai falar um pouquinho sobre os jovens e adolescentes nos dias de hoje. E eu digo para você que aquele que não está ajudando os jovens a crescerem como discípulos de Jesus, apenas está aumentando o número de críticos na arquibancada. Ou você é um discipulador de jovens, ou você é um crítico. Tem muita gente que diz assim: pastor, mas esses jovens são muito difíceis. Olha só, quando nós somos jovens, nós queremos mudar o mundo. E aí quando a gente fica velho, a gente quer mudar os jovens. Cuidado com isso. Tem um monte de gente aí que só critica, mas olha que visão positiva de Ellen G. White. Ela diz que os jovens, Deus os designou para serem sua mão, o quê? Auxiliadora. Nós devemos ter uma visão positiva sobre os jovens. A geração alfa, ela é uma geração definida pela autenticidade. Então eu quero começar dizendo para você que essa geração não aceita gente fake. É uma geração que está na contramão. Eles não aceitam gente fake. Eles estão caracterizados pela autenticidade. Eu quero responder nessa primeira palestra 3 perguntas. A primeira delas: quem é a geração alfa? A segunda: o que está moldando essa geração? E a terceira pergunta: qual a visão da geração alfa sobre Jesus? Então vamos iniciar falando um pouquinho sobre a questão do estudo das gerações. Existem vários padrões nos estudos geracionais, mas eu gosto desse padrão.
Padrão que pensa gerações a partir do seu ano de nascimento. Aqueles que nasceram antes de 1946 são chamados de elders, ou veteranos. Os elders ou veteranos foram para a guerra, voltaram da guerra, não tinha muita coisa para fazer, e sabe o que eles foram fazer? Menino. Não tinha muita coisa para fazer, não tinha televisão ainda, eles foram fazer o quê? Eles fizeram tanto menino, que a geração nascida da geração dos veteranos, foi chamada de Baby Boomers, ou explosão de bebês. Os Baby Boomers, eles eram muito irresponsáveis. Eles são a geração Woodstock, sexo, drogas e rock and roll. E eles também tinham muito tempo livre. E também fizeram o quê? Menino. Fizeram menino. E os filhos da geração Baby Boomer, que era muito irresponsável, era uma grande incógnita. E os filhos dos Boomers foram chamados de geração X, incógnita. A geração X também fez menino. E os filhos da geração X foram chamados de geração Milênios, ou geração Y. Quem aqui nasceu de 1984 para cá? Nossa galera. Nós somos jovens. Estamos quase chegando nos 40, mas ainda dá para ir na classe de jovens, sim ou não? Sim, se teus filhos deixarem, né? Aí a geração Millennials, ou os Y, também fizeram menino. E quem nasceu? A geração Z. A geração Z e a geração Alpha são os filhos da geração Y, ou dos Millennials. Quem aqui tem filhos até 13 anos? 13, 14 anos. Quem tem filhos até 13, 14 anos? Quem tem filhos entre 13 e 21 anos? Levanta a mão. Bacana, a galera. Então, a gente conhece bem essa geração aí, são os nossos filhos. Então, nós temos aqui duas gerações contemporâneas. São os adolescentes e jovens do nosso tempo. E eu os chamo de os jovens da nova geração. Essas duas gerações, elas são marcadas pela autenticidade. Eu gosto muito desse autor, o Mark McCranie, ele que denominou geração alfa para aqueles que nasceram a partir de 2010, que são nossas crianças e adolescentes, nossos aventureiros e desbravadores das primeiras classes. A geração alfa é o termo que o sociólogo australiano inicialmente usou para se referir àqueles que nasceram de 2010 e compõem um grupo que desde a infância tem a tecnologia inserida no cotidiano. Eles têm a tecnologia na palma das mãos. Eles também são chamados de nativos digitais. Ok? Geração Z e geração Alfa são chamados também de nativos digitais. A geração Alfa, ela foi a primeira realmente a nascer imersa na era digital. Quando nasce a geração Alfa, já tem internet, redes sociais, começa a surgir os aparelhos com touchscreen. Então, ela é uma geração que foi embalada pela tecnologia. E como eu falei já, ela é uma geração que tem como característica principal a autenticidade. Mas existem outras características. E essas características, elas estão aqui elencadas: hiperconectividade, curiosidade, independência, agilidade, empatia, diversidade, habilidade para lidar com a tecnologia e valorização de experiências em vez de objetos materiais. Olha para mim, meus olhos azuis aqui. Quantos de vocês aqui têm Instagram? Quantos têm TikToker? Diminuiu muito. Facebook, Orkut.
Pastor, não tenho mais porque desativaram minha conta, mas eu tinha. Olha só, como a nossa relação, nós que não somos nativos digitais, mas somos imigrantes digitais, nós sempre estamos tentando mostrar o melhor de nós nas redes sociais. Esses dias eu vi uma postagem que eu achei sensacional. Você quer me ver feio? Vai ter que ir lá em casa de manhã, quando eu acordo. Porque nas redes sociais eu vou estar sempre o quê? Cara, nós mostramos o melhor que nós temos nas redes sociais. As novas gerações não têm o mesmo comportamento. Eles são mais autênticos. Eles postam tudo, descabelados, desarrumados, arrumados, no banheiro. Eles postam tudo. E nós nos chocamos com essa autenticidade. Nós nos chocamos com essa coragem que eles têm de mostrar tudo sem preocupação com aquilo que os outros vão comentar. E essa é uma marca que nos difere daqueles que são Z e daqueles que são alfa. É um mundo diferente. A maioria de nós aqui crescemos em um mundo com fita cassete, com VHS, com televisão, com parabólica. Alguns são do tempo da televisão ainda preta e branca. Alguém aqui teve TV preta e branca em casa? Vocês colocavam bombril também na antena? Vocês eram pobres também, como eu? Lá em casa tinha uma de 14 polegadas. CCE. Começou comprando errado. Mas ela não era preto e branco. A gente conseguiu crescer na vida e colocar uma telazinha verde na frente. O pessoal parecia o incrível Hulk. Vocês são dessa época aí também, gente? Meu Deus, além de pobres velhos. Então, essa é a nova geração. E essa é uma geração que se comporta na contramão daquilo que nós acreditamos, daquilo que nós tínhamos como padrão. É uma geração muito mais focada na experiência do que no conhecimento, nos bens materiais. E essa é a geração que Deus colocou em nossas mãos, para cuidar, para preparar para a eternidade. Eu gosto muito desse livro aqui, do mesmo autor que cunhou a expressão geração alfa, e ele fala sobre alguns mitos que nós temos sobre essa geração. O primeiro mito é que eles não viverão tanto quanto as gerações anteriores, e as pesquisas mostram que eles viverão mais. Não vão trabalhar por tanto tempo quanto a geração adulta atual ou as anteriores. E embora a geração Y se mostre uma geração que não é tão apegada ao trabalho, os Zs e os alfa estão numa pegada bem diferente, inclusive quando o assunto é empreendedorismo. São muito corajosos. O futuro dessa geração será 100% virtual. Tem um estudo canadense chamado On of On, que eles dizem que as gerações mais novas, eles querem experiências offline para gerar conteúdo para postar online. Enquanto a geração millennium, nós gostamos e temos prazer no online, os alfa, eles querem gerações offline que gerem conteúdo para o online. O exemplo, em alguns países do mundo está sendo ressuscitado um negócio que era muito comum algumas décadas anteriores, chamado livro. Já ouviram falar? Livro? Tem um negocinho assim, parece um caderno, só que já vem tudo impresso nele. Você não precisa escrever. Chama livro, tem uns que é capa dura, outros são capa mais levezinha. Já ouviram falar de livro? E tem um lugar que junta um monte de livro desse. Como é que é o nome? Ah, biblioteca. E tem um lugar que junta esses livros tudo e vende. Como é que é o nome? As pesquisas atuais mostram que a geração alfa está buscando experiências de leitura em bibliotecas e livrarias.
Sabe qual é um dos passeios mais comuns em países como Austrália, Nova Zelândia e vários países da Europa? Levar os filhos para ler em uma biblioteca ou para comprar livros em uma livraria. E tinham dito por aí que os livros físicos iam o quê? Acabar. A geração alfa está buscando experiências offline que gerem conteúdo para o online. Eles veem o online como parte da vida. Eles também têm uma outra perspectiva sobre felicidade. Muitas gerações se concentravam na realização profissional como a felicidade. O ápice da felicidade era ter um bom emprego, uma carreira bem-sucedida, ganhar muito dinheiro. A geração alfa não acredita que este é o propósito da vida. A geração alfa repensa isso, buscando nas experiências outras motivações para a felicidade. Agora, quando pensamos sobre quem está moldando essa geração, nós nos lembramos daquilo que Cara Power, pesquisadora americana da Fuller, chama de as grandes questões da adolescência. Ela diz que as grandes questões da adolescência estão, a tríade psicossocial está em contraposição ao que foi no passado a tríade das gerações anteriores. Por exemplo, quais eram as perguntas mais importantes para a nossa geração? Quem sou eu? De onde eu vim? E para onde eu vou? Aí a gente queria saber muito sobre isso. A tríade da nova geração é: quem sou eu? Onde eu me encaixo? E que diferença posso fazer? E isso muda até a maneira como nós falamos para os adolescentes. Então, nesse processo que traz a questão da individualização, as suas tarefas triplas, nós temos a identidade. E amigos, agora há pouco nós ouvimos o pastor Wendel falando, e ele tocou na ideia de identidade, e como alguém pode mudar a sua identidade ao longo da vida. E esse talvez seja um dos maiores problemas das novas gerações. Eles são fluidos. E o fato deles serem fluidos, muitas vezes eles não conseguem se definir quem eu sou. Eu tenho um sobrinho que agora tem 15 anos, mas quando ele tinha 13 anos, ele chegou para o pai e falou assim: meu pai, eu não sei se eu sou menino ou se eu sou menina. Meu irmão ficou assustado. Como assim, você não sabe? Não sei. Eu olho para mim, eu vejo que tem alguma coisa estranha em mim. Eu não sei se eu sou menino ou se eu sou menina. 2 anos se passaram, e ele agora já está bem definido. Uma garota bonita da cidade ajudou ele a definir. Às vezes a gente precisa de uma ajuda, sim ou não? Às vezes uma ajuda, né? Esse dia um pastor falou para mim: pastor, estou desesperado. Minha filha, pastor, de 13 anos, me procurou, pastor, falando que está apaixonada por um garoto aí do internato. Falei: dê glória a Deus, meu irmão. Levanta a mão, fala: louvado seja o nome do Senhor, amém? Crise de identidade. Crise de identidade. Agora, também tem a questão do pertencimento, onde eu me encaixo. Qual é o meu grupo? Eu estava em Fortaleza esses dias fazendo uma palestra lá, e aí eu encontrei na porta de uma igreja uma garota toda de preto, olhos pretos, cabelo preto, roupa preta, unha preta, lábios pretos, e ela chegou para mim e falou assim: pastor, eu sou gótica. E eu falei: eu sou jovem adventista, tudo bem com você? Grupo, pertencimento. Olha para mim aqui, tem algumas coisas que me assustam. Quer ver um exemplo? Esses dias eu vi lá no Instagram: adventista, desbravador, sagitário. Eu falei: gente, tem alguma coisa errada aqui, né?
Tem alguma coisa errada. A noção de pertencimento aí não tá fluido demais esse negócio. Então é o seguinte, quem você é? A qual grupo você pertence? Eu sou um jovem da igreja adventista do sétimo dia, 5 estrelas. Você tem que saber o que você quer. Onde é que eu me encaixo? Eu me encaixo dentro dessa cosmovisão aqui, bíblica cristã. Eu sou amado por Deus. Eu sou filho de Deus. Isso é importante a gente falando para a galera da igreja. Você quer ver uma coisa? Eu vou falar uma coisa para vocês aqui, ó. Gente, uma coisa que angustia o meu coração. Muitas e muitas vezes nós fazemos aqueles programas evangelísticos, e eu faço muitos deles, e faz apelo, e vem aquela multidão, e o povo se batiza, e a gente conta as histórias das pessoas que foram batizadas. É lindo demais. Mas qual foi a última vez na sua igreja que você levou lá para frente da igreja todos os jovens que nunca saíram da igreja e pediu para o auditório dar uma salva de palmas para eles? Nós valorizamos muito quem vem do mundo para a igreja, mas esquecemos de valorizar o jovem que nunca abandonou a igreja e permaneceu firme e permanecerá até a volta de Jesus. Tem que mudar a mentalidade. Tem que mudar a mentalidade. Outra coisa, propósito. Todos nós nascemos com um propósito e para um propósito. Há uma missão para cada um de nós. E nós precisamos trabalhar isso com a nossa juventude, de que há um propósito. Deus o levantou para um propósito. Gente, eu trabalho no contexto de faculdade, lá na Faculdade Adventista da Amazônia. Esse é meu 10º ano trabalhando em internatos. Fiquei outros 7 anos na FADBA e enviei muitos jovens para a missão. Eu tenho um amigo que trabalhou comigo e agora está no Líbano. E você precisa ver a alegria dele trabalhando lá no Líbano. E ele está perto de onde a guerra está acontecendo, a guerra civil. E esses dias ele falou assim: Herbert, eu estou aqui. Às vezes meu coração fica apreensivo, mas eu nunca estive tão feliz na minha vida quanto agora que eu estou na missão. Estou realizando o sonho de Deus para a minha vida. Gente, propósito gera esse senso de sentido para a vida. Missão. Sabe, enquanto os adolescentes estão lutando com a sua identidade, eles precisam descobrir que em Jesus eles têm todas as respostas, amém? Todas as respostas. Pastor, e como é que eu posso então me aproximar da geração alfa e ser uma bênção? Comece ouvindo. Sabe, amigos, nós precisamos fazer um trabalho sério com a geração alfa, para restaurar nessa geração a imagem de Deus. Essa é a missão que temos. E sabe qual é uma das melhores maneiras de restaurar alguém? Ouvindo. Essa é uma geração que está doente, porque não fala. Gente, trabalhei no internato, fui do internato quando eu era garoto, e os preceptores tinham que passar na quadra, praticamente agarrando a gente para colocar para dentro do quarto, porque a gente queria ficar o tempo todo do lado de fora. Sabe o que a gente faz no internato agora? A gente passa jogando os meninos para fora do quarto, para ver se eles fazem alguma coisa a mais, se não ficar assistindo filmes e séries. Amigos, essa é uma geração que o Barna chama de solitária. Você que tem filhos, eu sei do desafio que você tem de tirar o teu filho do quarto. Essa é uma geração que está entalada. Eles têm voz forte, mas eles não têm para quem falar, porque os seus pais estão muito ocupados, correndo atrás de tudo, para tentar dar uma vida boa para eles. Só que ouvir é a linguagem de amor dessa geração. Guarda isso no coração. Eles estão indo da autonomia para o propósito. Eles passam tempo demais na internet, sim, olha aqui, ó. Só que o mais surpreende é que a geração Z passa mais tempo na internet do que os alfas. Mas ainda assim é muito tempo na tela. Eles estão sendo moldados pela tecnologia. Pastor, então como é que eu posso me conectar com a geração alfa?
O Barna Lab fez uma pesquisa extensa em todo o mundo, inclusive no Brasil, e essa pesquisa, ela foi publicada recentemente, e eu quero trazer alguns dados dessa pesquisa aqui, eu queria que você ficasse bem conectado. Veja, no Brasil, 82% dos adolescentes se consideram cristãos, ok? 5% tem uma outra fé, mas existem 13% dos adolescentes que se declaram sem fé. Agora, quem é que eles dizem que Jesus é? Nessa pesquisa do Barna, ok? Se concentra na bolinha lilás, que é o Brasil. Olha só, na pesquisa do Barna, entre os jovens cristãos e não cristãos, o lilás é Brasil. Eles mostraram como é que eles enxergam Jesus. 82% se consideram o quê? Cristãos, mas apenas 74% dizem que ele oferece esperança. 72% apenas dizem que ele se importa com as pessoas. 81% declaram que ele é confiável, generoso. Apenas 60% acreditam que Jesus faz diferença real no mundo. Apenas 50% desses jovens dizem que podem ter um relacionamento pessoal com ele. Sabe, amigos, quando eu olho para esses dados, eu fico preocupado se nós, como igreja, no Brasil, estamos conseguindo influenciar positivamente as novas gerações acerca de Jesus. Porque embora os 82% declarem, por exemplo, que são cristãos, apenas 50% desse grupo acredita que pode ter um relacionamento pessoal com ele. Mesmo adolescentes cristãos têm percepções o quê? Equivocadas ou lacunas em seu conhecimento sobre Jesus. Olha aqui, o lilás, perdão, aqui América Latina, o laranja. Olha as crenças, ele era Deus em forma humana, 46% apenas acredita. Ele era um bom mestre, 8%. 5% acreditam que ele era um ser humano normal. 3% daqueles que declaram cristãos acreditam que ele era um personagem fictício. Parece assustador olhar que a fé, a crença parece não estar funcionando para as novas gerações. Eu quero aqui usar uma ilustração que eu ouvi, eu não sei se ela é verdadeira ou não, mas é uma história que faz sentido para mim. Diz que um dia chegaram para o diretor do seminário de teologia e disseram assim: pastor, está saindo muito pastor fraco do seminário. E ele respondeu: nos envie madeira melhor, que nós entregaremos móveis melhores. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Todas as obras mostram que os pais são a principal influência no moldar a fé dos adolescentes. Se eles estão como estão, é resultado do trabalho de quem? Ah, pastor, porque a sociedade está perdida. Tá. Mas eu pergunto, nós temos sido guardiões dos nossos filhos? Eu fui apresentado aqui como um pesquisador em novas gerações e eu tenho liderado várias pesquisas. Aqueles que estarão no Maranata agora em maio vão conhecer um pouco mais de uma pesquisa ampla que nós fizemos aqui na América do Sul. Mas eu quero mostrar uma pesquisa que foi feita lá no norte do Brasil, que eu estou concluindo ainda os dados, mas para você ver o impacto da vida espiritual nos líderes. A gente fala assim, nós precisamos de uma geração poderosa. E quantos creem que as novas gerações podem ser a geração que vai trabalhar e ver Jesus voltar? Levante sua mão e diga amém. Agora, como é que nós estamos impactando essa geração? Olha aqui, nós pesquisamos
366 líderes, gente madura da igreja, e determinamos quais eram os níveis de comprometimento. O que é que nós descobrimos? Que as mulheres são mais comprometidas espiritualmente do que os homens no norte do Brasil. Aqui deve ser diferente, aqui deve ter uma cambada de homem fera, de oração, é assim sim ou não? Senti aí meio dividido. Mas olha só, apenas 50% das mulheres entrevistadas está comprometida com o discipulado de outros. E no caso dos homens, 43%. Nós temos muita gente que está na igreja, mas que não está trabalhando intencionalmente no discipulado das novas gerações. Agora vamos mais aqui, ó. Idades, 16 a 20 anos, apenas 38,30% são considerados maduros espiritualmente e que estão comprometidos com o discipulado de outros. De 21 a 25 anos, melhora a porcentagem. De 26 a 30 anos, melhora também. Só que dos 31 aos 40, quem tem entre 31 e 40 aqui? 31 e 40? Vários. É uma fase de crise espiritual. E aí, amigo, é a fase que você está mais focado na sua vida profissional. É a fase que você começou a procriar e começa a ter vários filhos. Minha avó teve só 17, então é tranquilo. Agora, olha o impacto, isso aqui gerou para mim uma expectativa muito grande. Depois dos 40 anos, 73% se apresentam como estando comprometidos com o discipulado de outros, uma fé mais madura. Então, eu creio pela fé que quando chegar nos 40, a gente vai resolver o problema, amém? Eu completo 40 agora no dia 21 de abril, então, espero que quando eu chegar nos 40 eu me torne mais espiritual. Mas o que isso mostra? Mostra que nós temos até os 40 anos, a pesquisa mostrou que até os 40 anos, nós temos menos de 50% dos jovens líderes pesquisados que estão comprometidos com o discipulado de outros. Amigos, quando nós falamos em discipulado das novas gerações, nós estamos falando em intencionalidade. Não dá para ser mais ou menos. Não dá para viver uma fé mais ou menos. Uma outra descoberta especial da pesquisa: aqueles que são mais maduros espiritualmente são aqueles que participam de mais projetos missionários. Quem aqui já fez missão Caleb? Olha aí, gente, que coisa linda. O projeto Missão Caleb pode ser visto como um projeto que traz maturidade espiritual e constrói visão positiva sobre o discipulado. A pesquisa mostrou que esses indivíduos que participam em missões, eles são mais maduros e, ao mesmo tempo, participar de missões amadurece na vida de fé. Legal isso, né? Eu gosto muito do pastor Diego Barros, e nós temos um desafio gigantesco em nosso tempo: discipular, falar, pregar, amadurecer as novas gerações. E nós precisamos olhar para as novas gerações, ter foco, ter paixão pelas novas gerações e apresentar uma mensagem que seja clara e poderosa. E aqui eu trouxe algumas dicas que podem te ajudar na hora de falar com as novas gerações. Use a Bíblia. Vou falar uma coisa para você aqui, jovens: Deus não espera nada menos de nós que uma vida de santidade, amém? Agora, o que é santidade? Santidade é colocar uma camiseta gospel, sim ou não? Pastor, eu uso a camiseta Maranata. Eu uso uma camiseta, pastor, escrito lá: Deus é fiel. Eu tenho um adesivo da Novo Tempo no meu carro.
Legal. Esses dias eu vi um camarada lá com um adesivo da Novo Tempo. E ainda tinha assim escrito no carro: cantor gospel no trio elétrico da Ivete Sangalo. E tinha o carnaval gospel, tinha o bloco de Jesus. Tinha falar de boate gospel, cristoteca, sertanejo gospel. A gente está perto de Barretos, né? Eu não vou negar que Caim matou Abel, que Enoque foi pro céu. Eu não vou negar. Pagode gospel. Sadraque, Mesaque e Abednego entraram na fornalha e não tiveram medo. E diga aí, Sadraque, o que você vai fazer? Vou chamar o anjo do Senhor para me defender. Funk gospel, vem, vamos lá, que o cristão vai te ensinar. Pega o diabo pela rabiola, assim, assim, vai martelando o capetão, assim, assim, esse é o bonde do cristão. Tem um axé gospel, eu sou de Jesus, eu sou de Jesus. Tem uma galera que conhece aqui. Aí eu pergunto para você, tem a letra gospel, faz desse indivíduo que vai para o show um jovem santo, sim ou não? Sabe o que é que santifica? A palavra. A tua palavra é a? Use a Bíblia. Faça assim uma contextualização geracional. Fale sobre Jesus de uma maneira compreensível. Gente, você vai falar para as novas gerações, você tem que ser intencional, você tem que se conectar. Fale sobre as necessidades mais profundas da vida do adolescente. Responda as perguntas dele sem preconceitos. Seja autêntico. Você não precisa usar uma calçazinha aqui no meio da perna, um tênis, eu não estou dizendo que está errado usar não, estou falando que não precisa. Um tênisinho branco, uma camiseta apertadinha para você ser relevante para as novas gerações. Você precisa ser o quê? Autêntico. As novas gerações respeitam homens e mulheres de Deus. Sabe qual a melhor maneira de pregar para as novas gerações? Ser alguém de Deus. Ser apaixonado por Deus. Outra coisa, conte histórias inspiradoras. Tem gente que acha que liderar novas gerações, pregar para a geração alfa, é tentar trazer a geração alfa para os costumes do século XIX. Não, não é isso. Gente, eu sei que não acontece por aqui, mas eu estou trabalhando numa região e esses dias eu fui numa cidade que o jovem não podia subir na plataforma se tivesse calça jeans. É absurdo isso, não é? Absurdo. Mas ainda existem lugares por aí que os jovens não têm oportunidade se eles não estão no padrão. Gente, tem igreja que você chega, que tem um monte de gravata lá atrás, pendurado no negocinho. Esses dias eu fui numa igreja que tinha um jovem com a camisa polo, com gravata, porque na igreja dele tem que usar a gravata para ir na plataforma. Nós muitas vezes nos apegamos às nossas tradições. E olha só, olha para mim aqui, tem muita gente por aí que ama mais as tradições do que as novas gerações. A igreja precisa ser um lar para as novas gerações. A igreja precisa, quando nós estamos aguardando chegar um filho, o que a gente faz? A gente tira todas as quinas de casa. É que eu sou da geração milênio, não quero ficar feio na foto. Ah, tu estava filmando, era? Ah, tá bom. Volta de novo. A igreja precisa ser um lar para as novas gerações. Eu pergunto para você, a sua igreja tem sido um lar para as novas gerações? Elas se sentem acolhidas, amadas, elas têm lugar de fala, elas são envolvidas no planejamento da igreja, os projetos são pensados para que elas se sintam protagonistas. Veja, trabalhar com as novas gerações é uma responsabilidade de toda a igreja. Não é só o ministério da criança, do adolescente, do trabalhador, aventureiros de jovens. Toda a igreja precisa ser intencional
nossos garotos e garotas precisam se sentir amados. Tem seus paradoxos, tem seus desafios, mas se você quer discipular a nova geração, você precisa trazer a nova geração para perto, abrir espaço para as novas gerações, pensar projetos que permitam aos jovens assumir um papel ativo na missão da igreja. E tem muita coisa bonita acontecendo por aí, sabe? Olha só, esse projeto lindo da Casa Publicadora Brasileira, eu coloquei só dos jovens aqui, porque era o maior desafio que a gente tinha, a lição de jovens. O contexto bíblico trouxe uma nova dinâmica para o Ministério Jovem, sim ou não? Agora, existe algo chamado Espaço Jovem, tem na igreja de vocês, Espaço Jovem? Os jovens têm o seu lugar, com a sua cara. Pastor, mas é muito caro fazer um espaço jovem. O preço de perder os filhos da igreja por mundo é muito mais caro. Ouça o que eu estou dizendo e guarde no coração. Pastor, é muito caro fazer um espaço jovem na igreja. O preço de perder os nossos filhos para o mundo é muito mais alto. Essa é a verdade. Outros projetos legais. Gente, tem muita coisa bacana acontecendo. Bíblia para skatista. Ministérios surgindo. Fui pastor da igreja da Fátima, tinha 112 ministérios. Um dos ministérios se chamava Na Base. Um ministério com skatistas. Olha aí, ó. Gosto demais do pastor Vinícius Miranda, fez o último estudo bíblico para juvenis. Ele tem livros numa linguagem relevante para as novas gerações, com uma pegada de cultura pop. Você tem hoje muitos filmes, já assistiram The Chosen? É uma linguagem para as novas gerações, para falar de Jesus, e há tantos projetos, tantas outras instituições, tantos programas bonitos que você pode se inspirar, gente que está fazendo a diferença, movimentos grandiosos, falando para jovens. Olha que projeto lindo, eu estive com eles agora em Guarapari, eles estavam fazendo palestras, eu também no mesmo evento. Eu escolhi esperar um projeto lindo sobre pureza sexual. Gente, podcasts, tudo feito na linguagem para que os nossos garotos e garotas compreendam mais sobre Jesus. Projeto de pureza sexual, como o do Ministério Vida Pura, que ajuda jovens a abandonar a pornografia. Projeto Amizades Verdadeiras da Igreja Central Paulistana, um projeto que ajuda pais que têm filhos, AMS, que tem atração pelo mesmo sexo, com grupos de apoio, com o grupo para os jovens da igreja, ministérios relevantes para apoiar as novas gerações. Esporte, gente, esporte é uma porta aberta para discipular as novas gerações. Que movimento lindo dos atletas de Cristo. Na minha região tem o Gol de Esperança, classes bíblicas que acontecem dentro do ginásio poliesportivo, antes de começar o jogo. Ministério Adventista de motociclistas, Seven Bikes. Gente, há muita coisa que pode ser feita para que você possa ser relevante para as novas gerações. Como eu falei para vocês, eu tenho trabalhado com novas gerações já tem algum tempo, e eu quero terminar mostrando um projetozinho que eu fiz, que a princípio pareceu de pouco impacto. O nome do projeto Live. Eu queria poder falar para as novas gerações de uma maneira que eles entendessem. Então eu preparei palestras para que os líderes de G148, de pequenos grupos, de desbravadores pudessem usar. E aí eu fiz 50 palestras para adolescentes. E fiz um DVD. E nessas palestras tinham lá sexualidade, abuso sexual, violência, autoestima, séries, jogos, fobia, aborto, amizades. 50 temas. E junto com esses temas, guias de estudo. Esse projeto já alcançou mais de 20 mil adolescentes. Já participaram do projeto. Olha aqui como é que funciona as telas. Tudo na linguagem deles. Para que eles possam aprender mais sobre Jesus. Para eles entenderem o que é que a Bíblia diz sobre cada um desses temas. Para eles entenderem a razão da fé.
tudo feito de uma maneira especial. E eu quero terminar a minha palestra, essa primeira da manhã, dando de presente para vocês as 50 palestras, para que vocês baixem no celular de vocês e possam usar com as novas gerações.